A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Em uma conversa de Jesus com Pedro, Pedro lhe fez a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à presença do rei um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como pagar a dívida, ordenou o rei que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Seja paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo devedor, encontrou um conservo que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Seja paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse paga. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que ele tinha feito. Então o rei mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida e atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus, capítulo 18. Bom, irmãos, pode ser que alguém não tenha entendido bem essa parábola, porque na verdade a palavra de Deus, ela parece ser no início, no princípio, um pouco complicada. Assim parecia para mim também quando eu estava começando a ler e procurando entender a palavra de Deus. Então eu gostaria de explicar para aquelas pessoas que são um pouco mais leigas esta parábola, esta passagem que acabamos de ler. O discípulo, chamado Pedro, perguntou a Jesus Cristo: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Umas 7 vezes? Então o Senhor Jesus Cristo disse: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, se for preciso. Se seu irmão pecar contra você, e se vier pedir perdão, desculpas, perdoe-lhe. E se depois que você perdoou ele
ele pecar novamente contra você e novamente vir lhe pedir perdão, perdoe novamente. Diz a palavra de Deus que nós devemos nos reconciliar com nossos irmãos enquanto estamos a caminho do tribunal. Mas que tribunal se refere à palavra de Deus? O tribunal de Deus. Enquanto estamos a caminho do tribunal de Deus, que nós devemos nos reconciliar uns com os outros. O dever de perdoar, irmãos, é tão importante que o Senhor Jesus explica nessa parábola o que acontecerá com quem não perdoar seu irmão. Assim diz a parábola. O reino de Deus é comparado a um certo rei que decidiu prestar contas com seus servos. E quando teve início o acerto, foi trazido à presença do rei um que lhe devia muito. Agora, irmãos, para que nós possamos entender essa parábola, eu gostaria que você se colocasse no lugar do devedor. Imagine que a pessoa que estava devendo o rei era você. É, você que está me ouvindo. Imagine-se você no lugar do devedor. Então, quando começou o acerto, você não tendo como pagar, se ajoelha e implora: Senhor, eu não tenho como lhe pagar. Seja misericordioso comigo. Me dê mais um prazo e tudo te pagarei. Então o rei, a quem você devia, cheio de compaixão, deixa você ir embora e lhe perdoa toda a dívida. Então, você sai dali da presença do rei e encontra uma pessoa que está lhe devendo dinheiro. Então você chega para essa pessoa e lhe diz: me paga o que está me devendo. E essa pessoa diz a você: amigo, agora não tenho como lhe pagar, mas me dê mais um prazo que tudo te pagarei. E você, cheio de ódio, diz: eu não quero saber de nada, quero o meu dinheiro agora. E começa a sufocar essa pessoa e manda prender esta pessoa porque não lhe pagou. Então, seus amigos, vendo o que você fez, ficou indignado com você por sua atitude e foi contar ao rei o que você acabou de fazer com a pessoa que estava lhe devendo. Quando você chegou à presença do rei, ele disse: servo mau, tu estava me devendo, e quando eu fui te cobrar, tu implorou para que eu fosse paciente contigo e te desse mais um tempo, que tudo me pagaria. E eu perdoei toda a tua dívida. Aí, irmão, você diz: é verdade, Senhor. O Senhor perdoou a minha dívida. Então o rei te dirá: e por que tu não perdoou também o teu irmão que estava te devendo? Então o rei manda pegar você e lança você na prisão, até que você pague toda a dívida que você está devendo. Amado irmão, assim compara o Senhor Jesus o reino dos céus. E sabe por quê? Porque você tinha uma dívida muito grande com Deus. Mas, quando você ajoelhou-se e implorou pelo perdão do Senhor, Ele te perdoou.
e grande era a sua dívida para com ele. Mas quando foi preciso você perdoar, você não perdoou. Antes, não deu importância às palavras do seu irmão quando lhe pedia misericórdia, perdão. Também Deus não perdoará se cada um de nós não perdoarmos aquele que nos ofenderam e pediram perdão. Deus não perdoará a cada um de nós que não perdoarmos aqueles que nos ofenderam e nos pediram perdão. Ainda que nos magoe 70 vezes 7 em um só dia, todas as vezes que vierem pedir perdão, devemos perdoar. Amados irmãos, a vontade do ser humano carnal é de que aqueles que lhes causam algum mal sofram. Essa é a vontade do ser humano carnal. Quando alguém faz um mal para a gente, a vontade que nós sentimos em nosso coração é de ver aquela pessoa sofrer. Já a vontade de Deus é que quando alguém lhe fizer algum mal, você perdoe. Que você entregue nas mãos do Senhor. Não queira ver o mal de uma pessoa neste mundo, irmão. Um dia, todos nós seremos julgados e todos pagaremos por qualquer coisa que tenhamos feito uns aos outros. Devemos você e eu fazer o bem para que no dia do julgamento final nós não sejamos condenados. Aí sim, veremos a condenação daqueles que nos fizeram mal. Como diz o Senhor, minha é a vingança. E quando alguma pessoa te faz o mal e você retribui com o bem, você amontoa sobre a cabeça dessa pessoa brasas vivas, como diz o Senhor. Amigo e irmão, você que está me ouvindo, se você tem algum caso de brigas, contendas com alguma pessoa, não espere que tal pessoa venha e lhe peça perdão, mas vai você mesmo até ela, pede perdão para essa pessoa, reconcilia-se com essa pessoa, enquanto que você ainda está a caminho do tribunal de Deus. Um dia todos serão julgados, você vai ser julgada. E se você retribui o mal com o mal, como pode você querer ser absolvida no tribunal de Deus? Quando você for julgada, você e essa pessoa, tanto ela será condenada como você também. Agora pode você pensar que de repente você pode ser absolvida e tal pessoa ser condenada. Só que tal pessoa pode ter se ajoelhado, se prostrado várias vezes diante de Deus, pedindo perdão, para que Deus seja misericordioso com ela. E no dia do julgamento, Deus pode ser misericordioso com ela e condenar você, que se acha certinha, a dona da razão. Porque, como diz a palavra de Deus, por 2 palavras serás condenado e por 2 palavras serás salvo. Eu não sei quais são tais palavras que poderá proceder da boca de cada um. Mas o que eu poderia pensar nesse momento
num dia do julgamento, por exemplo, as duas palavras que sairiam da minha boca talvez seria: Senhor, me perdoe. Mas eu não sei o tamanho do ódio, da ira, ou o tamanho do mal que eu tenha feito. Não sei se tais palavras iriam me absorver. De uma coisa eu sei: do castigo, nenhum de nós estaremos livres se não nos reconciliarmos uns com os outros ainda em vida. No momento em que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos sendo julgados por Deus, de acordo com nossas atitudes, de acordo com o que sai da nossa boca. Pois nós seremos julgados de acordo com nossas obras. Quando nós morrermos, dormirmos o sono da morte, a nossa vida ali já tem se resolvido. Ali, quando você morre, é batido o martelo, se você está absolvida ou se você está condenada. Porque você estará dormindo e acordará para a sentença final, para receber ou a condenação ou a absolvição. Então é necessário, meu amado irmão, que se você tiver qualquer contenda com alguém, pode ser que alguém tenha lhe feito mal, um próprio irmão, filho de seu próprio pai, ou um irmão em Cristo, ou alguém, perdoe-lhe. Não fique com o coração cheio de ódio ou rancor. Não guarde isso no seu coração, porque o ódio traz a condenação apenas para si. E quando você deseja o mal a alguém, você está desejando para si mesmo esse mal. Perdoe aqueles que te fazem mal. Orem pelas pessoas que te fazem mal. E tudo o que desejar o teu coração, entrega nas mãos de Deus. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Porque nada do que você disser contra uma pessoa vai cair sobre ela. Como diz a palavra de Deus, como você pode, meu irmão, desejar o mal a quem Deus não desejou o mal? É Deus quem protege cada um de seus filhos. Se Deus não o amaldiçoou, como é que com suas palavras você vai amaldiçoar? É impossível. Então, se você quer ver alguém pagar por alguma coisa, entregue nas mãos de Deus, porque naquele dia o justo juiz julgará todos nós, e cada um receberá a recompensa por tudo o que tiver feito nesta vida. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se o Deus Todo-Poderoso nos permitir. Refletindo sobre a minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei.
foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Um bem-aventurado sei que hoje sou. A tristeza deu lugar a um grande amor. A alegria agora existe em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje eu canto, e toda tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.